Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você telespectador que nos acompanha na TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa Sensibilidade de hoje, Onofre Anstífero Batista, ele vai estar conversando com a gente dos 77 anos do Complexo André Luiz. Amigo ouvinte e telespectador, só para você ter uma ideia, e o senhor Onofre vai poder contar essas histórias para a gente. Ele foi 4 vezes presidente das Casas André Luiz. Lógico, gente, ele foi presidente uma vez, foi reeleito, passou um tempo, foi presidente de novo, foi reeleito. 4 gestões das Casas André Luiz. E olha, mais ou menos isso também, foi presidente da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, também, mas para lá até mais 4 vezes, foi 2 vezes, teve pausa, voltou de novo. Então vamos contar, se o Onofre vai poder contar para a gente um pouco dessas histórias, um pouco desses grandes desafios. Seu Onofre, que bom estar junto contigo, e aí 77 anos do Complexo, seu Onofre. É algo importantíssimo, né? Eu vivi muitas partes de todo esse progresso e lutei bastante. E fico muito satisfeito em saber que continuamos crescendo e fazendo a nossa obrigação. Divulgar a doutrina espírita, porque como foi boa para mim, eu acho que para os outros também vai ser bom. Então lutamos por isso. Vamos começar contando um pouco, seu Onofre, desses desafios nas Casas André Luiz. Vou contar um pouco dessas histórias, né? Porque, olha, ser presidente ali 2 gestões, depois mais 2 gestões, 4 vezes ali, à frente desse grande desafio, que é o braço social do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Seu Onofre. Bem, eu posso começar com uma história que aconteceu logo no início, quando eu assumi a primeira vez, na primeira gestão. Nós tínhamos um contrato antigo, com outras diretorias fizeram, com a Secretaria de Saúde do Estado. E lá eu dizia que quando só crianças que eu assistia, só criança. Mas as crianças foram crescendo. Então o que fizeram? Fizeram que quando se completasse 18 anos, nós tirávamos aquele e colocavam crianças. Crianças mesmo, bem menores, às vezes da nenê. E assim foi indo. Mas uma vez, conversando com a Jandira, nossa grande companheira, que nos ajudou bastante no trabalho, ela falou da situação. Tratava tão bem todas aquelas pessoas, dava tudo que tinha direito. Aos 18 anos ele saía. Falei, então você dá uma olhada a ver a situação de todas essas pessoas que saíram daqui. E o resultado foi alarmante, viu? Ficamos tristes de saber que muitos estavam drogados, jogados pela rua. Falei, então, o trabalho nosso foi um trabalho que não rendeu nada para a instituição. Bom, aí então o que fizemos? Falamos com o pessoal da secretaria que nós não íamos fazer aquilo. Mas é interessante que na mesma época houve um problema numa outra instituição, que parecida com a nossa, e lá o presidente, inclusive, foi preso. Então, um dia eu chego de manhã aqui na instituição, encontro um promotor público, mais uns 6 ou 7 funcionários da Secretaria da Saúde, conversando com esse assunto. Falei o que tinha que falar, expliquei direitinho o porquê. É uma conversa muito longa, né? Mas o que eles queriam é que nós aceitássemos as crianças e deixássemos os adultos, após 18 anos, viver da maneira que queriam, né? E não podiam. Bom, então conseguimos fazer com que só aceitávamos o tratamento completo. Enquanto vivesse, nós iríamos tratar. E hoje nós temos aí gente com idade bem avançada, né? Papai do Céu quis assim, assim será, né? Vamos cuidar dele da mesma forma. Se bem que mudou um pouco a forma de atender todas essas pessoas, porque
Enquanto eu era bebê, cabia numa cama pequena, um berço. Agora nós temos gente de 2 metros de comprimento, né? Então teve que aumentar, tirar o berço e colocar a cama. Isso foi diminuindo o número de pessoas atendidas. Porque quando eu fui a primeira vez presidente, nós tínhamos quase 900 internos. Aí que foi mudando, né? Então foi diminuindo. E diminuindo por isso. Mas o importante é que nós não podíamos mais querer fazer da forma que o Estado queria que fizesse. Bom, eles reclamaram e tal, e aí quiseram saber como é que funcionava a casa. Expliquei também tudo direitinho. Aí ele queria documentação. Qual era a documentação dele? Ele queria saber se o presidente ganhava dinheiro da instituição. O que ele queria era isso, né? Se tinha algum diretor que ganhava na instituição. Bom, falei o que tinha que falar para eles, depois de umas 2 horas de explicações e entendimento. Falei, bom, pessoal, eu tenho que cuidar da minha vida. Tenho que ver o meu pão agora. Vocês fiquem à vontade, a casa é de vocês, chama quem vocês quiserem, pergunta o que quiserem. Deixem à vontade. Tá bom, eles ficaram lá, depois deixei um médico junto para dar alguma ideia mais necessária. E ele foi embora. Dali a pouco pediu um monte de documentos. Lotamos uma Kombi de documentos que eles pediram, da instituição. Foi lá, viram tudo, não acharam nada de errado. Resultado, o Dr. Barra tornou-se meu amigo. Ele fazia algumas reuniões fora, o trabalho dele, ele me convidava para que eu participasse também. Então, esse foi o grande problema que nós encontrei logo no início da gestão. E isso foi muito difícil para resolver, né? Porque foi contra uma decisão do próprio governo, né? E eles ajudavam um pouco, sim, porque, como sempre, o Estado ajudou não muito. Como também o federal agora, ele não ajuda muito, não, né? Nós temos que completar com todo o trabalho que fazemos, que é oneroso, é difícil, é complicado, mas é feito. Precisa fazer para poder cobrir as faltas, né? Na época nós tínhamos 2.300 funcionários na instituição toda. Hoje nós temos, provavelmente, não chega a 2.000 pessoas, né? Porque foram crescendo e foi diminuindo o número. Então, diminuiu o número de pessoas também. Então, o trabalho continua sendo feito com o mesmo carinho, o mesmo cuidado, só que o número diminuiu. Uma vez reclamaram que nós devíamos fazer mais um pavilhão, mais uma unidade. Falei, tudo bem, se vocês me dão dinheiro, eu faço. Nunca deram dinheiro, então nunca fizemos, né? Ficamos como estava mesmo, ficou muito bem. Mas aí surgiu um problema no meio da história. Como é que vamos atender as pessoas que nos batiam na porta? Era muito pedido. Casos dolorosos que dava até vontade de chorar, viu? E falar não era triste. Resultado, precisamos formar o ambulatório. Então, abrimos o ambulatório aí na Vila Galvão e aumentou bastante. O número que atende hoje é um número enorme, né? Então, foi uma ideia muito importante, porque nós não deixamos de fazer o nosso trabalho, até ao contrário, aumentamos. E, então é por isso que nós fizemos todo esse trabalho. Inicialmente foi esse, né? Eu queria já ampliar, que o senhor ampliasse um pouco para a gente, senhor Onofre, 2 situações que o senhor citou. Primeiro, dessa diretoria voluntária, que a gente se orgulha tanto de ter, né, essa diretoria voluntária das Casas André Luiz e também da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Queria que eu falasse um pouco, porque a hora que o senhor contou ali, você vê, aquelas pessoas querem saber quanto ganha um diretor daqui, é uma diretoria voluntária. E aí a hora que o senhor falou, né, desse ambulatório, vamos ampliar um pouquinho mais, quer dizer, ou seja, o que acabou acontecendo? Se a casa atendia, vai lá atrás, 900 mil internos, passou a atender quase o quê? 2.000, 3.000 que deixaram de ser internos, mas a família passou a ter toda a assistência que tem até hoje.
tem até hoje de toda a estrutura das casas André Luiz, e aí o lindo dentro daquilo, dentro da doutrina espírita, e aquela criança dentro do lar, onde ela tem uma estrutura médica hospitalar e está dentro do lar. Ampliando esses dois temas, o senhor nome. Na verdade, um portador de necessidades especiais, com mais alguma necessidade ou não, todos eles necessitam de 3 pessoas para cuidar, dia e noite. Só aí você vê, faça o cálculo de quantas pessoas precisa, vamos chegar ao número, né? Se bem que existem outros trabalhos também, que então, às vezes tinham que deixar o noturno com menos pessoas, mas que atendia todo mundo. E até hoje se faz isso também, que é muito bom. Mas o trabalho de diretor da instituição, como também da Assembleia, é totalmente gratuito. São voluntários. Não se ganha nada a não ser trabalho. E a bênção divina, que isso vale mais do que tudo, né? Então, era preciso que as pessoas tivessem um certo conhecimento de administração de empresa, porque isso era uma grande empresa. Não podia ser tratado por uma pessoa que não conhecia e que também tivesse tempo. É por isso, então, que foi tratado isso. Então, toda a diretoria trabalha. Hoje, por exemplo, como o Armando tem uma equipe muito boa, a equipe está lá presente, trabalhando com ele. Então, estou podendo fazer muito mais coisas, né? Deixando a instituição muito bonita, atraente. Mas é muito necessário isso, o tempo. Meu tempo era pouco. Eu fazia, na época, era um diretor de uma empresa e precisava vir para cá. Falei, olha, eu tenho que ir para lá. Então eu posso prometer para vocês uma coisa. Meu trabalho eu continuo fazendo aqui do meio-dia até a hora que for possível. Mas eu preciso das 7 da manhã às 11h30, ao meio-dia, tratar daquilo. Ah, mas sabe, é difícil. Mas não tem problema, pode arrumar outro no meu lugar. Estava decidido, né? Uhum. E não precisa ir, você vai. Né? Bom, deu tudo certo, né? Eu trabalhava aqui até às 11 horas, meio-dia, e lá fazia a minha obrigação, que era o meu ganha-pão. Se não uma pessoa acostumada com o negócio, com direção de empresas, não tem condição de dirigir uma instituição como essa. Não dá. Então, é preciso isso também, escolher pessoas que tenham capacidade para isso. E aí também não é tão difícil assim, mas é difícil porque todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, né? Alguns podem ter o seu trabalho, outros não têm trabalho, mas também não podem, então esse é o problema que nós tivemos sempre. E até hoje temos ainda. Mas, de qualquer maneira, as pessoas que se dedicam à instituição com amor, com carinho, sempre está resolvendo esse problema. Mas dinheiro não se tem, não. Ganhamos bênçãos divinas, que é muito mais importante do que tudo, do que todo o dinheiro. Essa falta de dinheiro é que ela tem uma grande parceria, o quanto é bom, né, o amigo ouvinte, o telespectador, as pessoas que ajudam financeiramente as casas André Luiz e ajudam a FEAL também. E a casa tem ainda toda essa disponibilidade. A FEAL também agora criou, né, tem o Mercatudo, agora a FEAL criou o Mercalivros, quer dizer, que com a venda de produtos onde a casa acaba arrecadando também verbas para manter todo esse trabalho, né, seu Onofre? Eu posso remeter um pouco mais atrasado. Por que nós criamos a FEAL? Depois posso falar depois. Tá. Mas as emissoras eram em nome de pessoas que trabalhavam como voluntários. Isso era um problema muito sério, né? Porque se viesse a desencarnar, deixava de ser da instituição, era para os herdeiros. E os herdeiros podiam dizer, não, isso é nosso, não é para da instituição. E foi um dos problemas que nós criamos a FEAL. Então, o que acontecia? Nós tivemos muitas dificuldades. Houve uma época que a inflação atingiu 90% ao mês. E também eu estava na direção da empresa. Só Deus ajudando mesmo para poder fazer, viu? Porque chegava dia 10, dia 11, já faltava dinheiro para as coisas. Fazíamos campanha, pedíamos, e o pessoal ajudava muito, né? Então podíamos passar essa época difícil. Mas olha, um problema como esse, se a pessoa não tiver realmente conhecimento da situação, ele não teria condição de resolver. Então é difícil, né?
O bairro do Mercatudo, que é uma loja de departamentos e usados, é muito importante para nós, porque ele ajuda muito na despesa. E mais todas as outras atividades que nós temos, todas elas ajudam a colocar na casa na instituição aquele valor, que não é pouco, não. É de assustar, né? Eu posso até dizer que naquela época gastavam 8 milhões de reais por mês. Nossa. Veja, isso já fazem mais de 10 anos, né? Hoje o Armando tem também despesa de 12 milhões, 13 milhões por mês. Por mês. Nossa. Muitas empresas grandes não têm essa despesa. E hoje se consegue, porque essas fontes de arrecadação, bazares e sabe, todos eles ajudam a manter o trabalho na altura que nós mantemos. Quer dizer, muito bem tratados, né? Muito, muito, muito bem tratados mesmo. Mas teve uma época que tem uma coisa mais interessante, né? A inflação. Tá. Inflação a 90%, não tinha como fazer, né? Então nós tivemos alguns problemas graves. Por exemplo, o sindicato dos funcionários queriam fazer o aumento de salário. Não dá, meu amigo, está aqui a situação. Não, mas tem que ter aumento, tem que ter aumento. Não, é impossível. Resultado, fizeram uma greve. Uma greve e ficamos com poucas pessoas para trabalhar. Algumas não aceitaram a greve e foram trabalhar, né? Mas aí aconteceu uma coisa muito importante. Os membros não só da Assembleia, como também anônimos que ajudavam a instituição, foram trabalhar. Deram comida para aquelas pessoas, ajudaram a dar banho, precisavam. Então foi uma ajuda especial que eu sempre agradeci por ver que o pessoal nos ajudou muito. Você vê, se todo mundo não ajudasse, nós não podíamos fazer nada. Muitos deles eram alimentados na boca, banho, troca de roupa, e todos os nossos voluntários fizeram isso, viu? Então, que lindo. Então a gente vê como uma instituição que dá exemplos de direção exata para as coisas, tem ajuda necessária. É a fé que não pode faltar, né? Às vezes eu lembro até de Paulo, o grande apóstolo Paulo, o gigante Paulo, que ele dizia sobre a fé. Ele disse o seguinte para sobre a fé. A fé é a substância das coisas desejadas, a certeza das coisas não vistas. Definição belíssima. Lindo. É assim que a gente tem que fazer. Sim. E essa fé, né, e é uma possibilidade que a vida vai nos oferecendo. Eu acho lindo quando contou histórias como essa. E a vida nos oferece essa possibilidade. Às vezes você fala, poxa vida, eu preciso ir lá sem querer nada em troca. Só ir lá para ajudar, para fazer o bem. Veja, numa necessidade dessas, como uma greve ali de toda uma equipe, sabe, as pessoas foram lá, se prontificaram e o trabalho pôde prosseguir. Aí foram 2 mandatos, 4 gestões ali à frente das casas André Luiz e depois... O que acabou, aquilo que o senhor estava falando da FEAL, teve todo o INIAP, teve uma proposta. A proposta primeira da FEAL foi que ter o nome, né, da rádio ligado à própria FEAL e não mais aos diretores, né, da época. E aí depois desse trabalho, na época era só a rádio. O senhor pegou uma época ali só a rádio para poder ter essa luta e esse desafio. E aí a gente vai ter um salto gigante, porque o senhor foi uma das pessoas que ainda hoje, né, tem essa menina dos olhos, que é a TV Mundo Maior. Vamos falar um pouquinho da rádio, falar um pouco dessa menina dos olhos do seu Onofre, que é a TV Mundo Maior. A verdade é o seguinte, o que é bom para mim, eu acho que deve ser bom para os outros também. E se a doutrina espírita foi boa para mim, será bom para os outros também. Mas eu tive a grata felicidade de nascer espírita. Meus pais eram espíritas, então já nasci em berço espírita. Foi mais fácil, né? De entender o porquê que se venera tanto uma religião que realmente liberta a pessoa. Bem, quando eu assumi, nós tínhamos uma emissora realmente de 10 quilos. Mas falava muito perto. Aí comecei a pensar, junto com Osmar, que foi um grande batalhador, né? E, Osmar, vamos trabalhar se nós conseguimos aumentar? Vamos trabalhar. E aí tivemos um engenheiro que cuidava
da emissora, ele não morava aqui em São Paulo, morava em Belo Horizonte, e dissemos para ele: nós queremos aumentar essa capacidade da rádio. Nós podemos tentar, né? Vamos tentar. E tentamos. Passamos para 20 quilos. Mas para conseguir 20 quilos foi uma luta muito grande, viu? Tivemos que ir ao Ministério da Educação. Lá tivemos que fazer trabalho muito, muito forte do trabalho que a instituição fazia. Tivemos ajuda também de políticos e conseguimos passar para 20 quilos. Mas ainda era pouco. Aí lutamos mais para que pudéssemos subir a força da emissora, a potência dela, né? Aí o engenheiro falou: nós podemos tentar 50 quilos. Tá muito bom. Só que a emissora tem que ser direcional. Então ela não pode ser unidirecional. Quer dizer, ela fala para uma região indicada. A outra região pega menos, mas pega 50 quilos, né? Nós tentamos assim mesmo, vamos fazer 50 quilos. Não vamos brincar. Coisa séria que temos que fazer. E fizemos 50 quilos, veio muito bem, aumentou a audiência. As pessoas que tinham dificuldade para ouvir passaram a ouvir bem. Então, mesmo assim, nós não deixamos de pensar no futuro. Era uma grande ideia nossa ter as FMs. Temos as FMs hoje, depois podemos falar um pouco mais delas, mas estou vendo que nós atingimos a nossa ideia com relação às rádios. Nós tivemos ainda a TV. A TV começamos a lutar e os primeiros programas que nós fizemos foi via satélite. A subida era daqui também, da casa, né? Subia para o satélite falava sobre o espiritismo. E 24 horas por dia também, não era? Sim. Era. Mas era o pessoal da rádio sozinho que fazia. Então, muito mais difícil, né? Porque tinha que transformar o locutor de rádio em locutor de TV. Mas conseguimos também. Foi lá, fizemos o trabalho, conseguimos isso aí. Aí veio a ideia de crescer muito mais. Aí começamos a fazer o programa da TV também. TV aproveitando o sinal da dados. Tá. Então, pedi para o Jeter: você conhece alguém que conhece isso, todo esse trabalho? Eu conheço muito bem, ótimo. Então, chama ele aqui, nós vamos conversar com ele. Lá veio o rapaz também, bem intencionado, e falou: nós queremos TV. De qualquer maneira, temos que TV. Bom, nós podemos fazer TV, assim, né? TV mesmo, TV, não só rádio, como também TV. E fizemos um contrato na época, eu já não me lembro como é que chamava a empresa, mas hoje é da Claro. A Claro comprou aquilo tudo. Então nós começamos a fazer programa mesmo da TV, e usando todas as TVs que existiam em todo o Brasil. Então cresceu muito o nosso trabalho. Então recebemos, por exemplo, ideias do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Pará, da Bahia, do Rio. Aí vimos quanto cresceu, né? Mas isso não satisfazia ainda, porque nós tínhamos problema. Não podíamos falar para todo mundo, né? Resultado, fomos atrás da TV. Osmar falando assim: Onofre, você sabe que eu tentei já muita coisa com alguns deputados aí, mas eles chegaram para mim e disseram: se você não tiver padrinho, não consegue nada. Tá bom. Fomos atrás de alguns deputados, alguns senadores que nos ajudaram também, né? Mas de qualquer maneira não se conseguiu uma emissora só nossa. Resultado, nós precisamos crescer. Aí fomos tentar achar algumas emissoras que estivessem à venda ou que pudessem nos fornecer gratuitamente, o que pudesse fazer. E achamos algumas. A mais perto foi a de Três Corações. Fizemos o negócio com muita dificuldade, mas fizemos a TV nossa. Tanto hoje que nós, quando fazemos o programa aqui, levamos a nossa mensagem para Três Corações e de lá que volta, né, para as televisões. Criamos depois muitas repetidoras também. Hoje estamos em 8 repetidoras. O pessoal queria mesmo, então vamos fazer a repetidora. Muitos ajudaram a fazer porque queriam isso na sua cidade.
Então crescemos muito mais. Mas nós não paramos aí não, nós queremos muito mais coisa. Estamos lutando ainda por uma TV que seja aqui de São Paulo, de Guarulhos. Só nossa. Né? Se bem que a de Três Corações é nossa. Sim. Mas está lá, longe, está em Minas, não é ainda o local que nós podíamos fazer mais coisas. Mas vamos lutar. Vamos lutar que o tempo passa, mas a gente vai conseguindo. É esse caminhar, né, da FEAL e a divulgação, né, amigo ouvinte, telespectador, bacana quando o senhor Onofre vai trazendo todas essas informações para a gente. Para você que está aí nos acompanhando, falar, poxa vida, olha a luta que é, né, para que a gente possa chegar, né, à casa de você com todo esse trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E na época, eu já estava comentando, o senhor falou daqui a pouquinho, eu falo, vamos falar um pouquinho mais do FM. Vamos falar um pouco agora do FM, senhor Onofre. Bom, muito bem. FM foi outra luta, né? Para nós nada é fácil, tudo é difícil. Mas aí nós provamos a nossa fé. Queremos uma FM também, uma ou duas, porque Sorocaba também nos interessa. Mas, infelizmente, no dial das TVs de São Paulo, não cabia mais outra emissora. Então, continuamos lutando até que surgiu o problema da EFM, a banda estendida. Aí falamos com o pessoal, nossos companheiros, mas é banda estendida, não interessa, é a FM que nós podemos ter agora. Ou nós temos agora, ou vai ser muito difícil ter depois. Por quê? Porque as emissoras que temos aí em São Paulo são emissoras caríssimas, né? E ninguém vende, não tem interesse em vender. Eu falo isso porque nós tivemos uma vez uma TV, que hoje é uma das grandes TV de São Paulo, que era nossa e foi vendida. Porque a diretoria não sabia o valor de uma TV, de uma emissora FM. Vê que coisa. Perdemos uma emissora grande até. Bom, não vou dizer o nome porque pouco interessa isso, Sim. né? Mas a luta pela FM foi grande. Fomos muitas vezes ao Ministério da Educação, a falar com o pessoal, tentar ajudar, tentar conseguir, até que um dia resolveram fazer a banda estendida, porque também não só nós, muita gente pedia mais FM. Só que tinha que dar uma coisa, fariam FM, mas tinha que acabar com a AM. Muita gente não gostou, né? Mas paciência, nós precisamos fazer isso. Porque senão não teríamos a FM. Hoje temos a FM aqui em São Paulo de 88,5, temos a de Sorocaba de 77,9, falando as verdades do Espiritismo, como Jesus nos ensinou, né? Falar as coisas, antes era pelo telhado das casas. Foi uma lição muito grande que fala. E nós hoje falamos por todo lado, né? Por embaixo, por cima das casas, o som está em todo lugar. O progresso muito grande do conhecimento técnico, né? Resultado, hoje nós temos as emissoras, aliás. Ainda não terminamos tudo, porque Sorocaba ainda falta um pouquinho, algumas coisas a ser feitas ainda, porque ao experimentar a emissora, a nossa programação batia no aeroporto de Sorocaba e estava atrapalhando. Então precisamos emitir em menor capacidade e já fizemos o que precisava ser feito. Provavelmente dentro desse mês nós teremos um novo equipamento que vai nos permitir voltar a atingir. Porque Sorocaba é muito maior que a nossa. Talvez Sorocaba nós possamos ouvir em São Paulo. Uau! Porque é livre, né? O espaço. São Paulo tem muitos prédios, muita coisa. Muito difícil, né? Uhum. Você vê, todo o trabalho que tivemos foi muito difícil, mas conseguimos. Aí hoje nós estamos com a FM, e já tem muita gente que está conseguindo rádio aqui com a banda estendida. Os carros novos já estão saindo com banda estendida. Sim. Muita gente já ouve o rádio no trânsito, que São Paulo é muito importante, né? Enfim, fizemos a nossa parte. Mas queremos crescer mais. Nós vamos continuar fazendo força. Mas acho que esse é todo o objetivo, né, senhor Onofre? De repente a gente parar e crescer cada vez mais. E aquilo que o senhor até trouxe para a gente, né? Quanto é importante a fé.
o quanto é importante, e isso ela é importante para nós, para nossa realização, e para o ouvinte, para o telespectador que está nos acompanhando também. É essa fé que nos mantém vivos e fortes, né, seu Onofre? Sem a fé não se consegue nada, viu? E essa fé é dada para aqueles que estudam, por exemplo, a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é também uma ciência, é uma filosofia, e religião também. E por aí que nós fomos aprendendo a ver como aprende a viver. Por que vivemos, por que a vida continua. E muita gente não entende isso, né? Mas é verdade, a morte não existe. Sim. Existe a morte do corpo, mas a morte da alma não, que é imortal. E reencarnamos tantas vezes quantas necessárias para a gente aprendendo a vida como é. Saber das verdades. Porque muita gente, quando se fala de morte, tem medo, né? Tem medo, que se pela de medo. Mas hoje não, muita gente já fala. E nós temos uma outra vantagem muito grande. O espiritismo, não faz acepção de religião. Somos todos irmãos, filhos de Deus, com conhecimentos diferentes. E esses conhecimentos que nós temos, nós procuramos passar para os outros também. E muita gente realmente fala, eu era católico, eu era protestante, era isso, aquilo, hoje sou espírita. Não é que queremos tirar adeptos de outra religião, ao contrário. Nós queremos que elas cresçam também. Porque está falando de Jesus, está falando de Deus, tudo tem uma utilidade, né? Mas a verdade prevalece. Todo mundo fica muito mais satisfeito quando sabe que vai continuar vivendo, que não vai acabar tudo quando morrer. Isso é muito importante. E aquela parte, né? Essa parte dentro da doutrina, e o bacana, né? A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, levar essa mensagem da doutrina espírita, que a morte não existe, que de repente o quanto é importante, né? E que cada caso é um caso. Não adianta às vezes você parar e pensar também, agora tem uma receita de é assim que a coisa. Não, cada pessoa tem a sua história, cada ser tem um momento, é de uma forma diferente, não tem uma receita de bolo, mas ter a oportunidade, como fazemos, né? De estarmos levando a doutrina espírita, levando Jesus à casa das pessoas, falando de Allan Kardec, divulgando toda a doutrina com os estudos, com os programas, e isso tudo, né, que vai levando a esse crescimento. Aquilo que o senhor Onofre estava dizendo também para a gente, se é bom para mim, para quantas e quantas pessoas, senhor Onofre? É assim que tem que ver, né? Bom, a verdade é que hoje é um complexo, André Luiz. Sim. Temos muita coisa, mas muita mesmo, né? Inclusive, deixa eu ver a Fundação. A Fundação também tem uma creche chamada Era de Amor, que é administrada por nós, pela Fundação. Ela fica no Pico do Jaraguá, naquela região. Então, as pessoas vendo o nosso trabalho, fizeram questão de que nós também cuidássemos daquela instituição. Olha. Para mostrar que, então, é bom fazer o bem. Mas é uma coisa muito importante tudo isso. Nós temos o nosso centro espírita, o nosso lar, Casa André Luiz, em Santana. Ele é a célula máter da instituição. Porque através dela é que foram formados todos esses diretores, todas essas pessoas que também ajudam como voluntários à instituição. E um trabalho de amor, um trabalho que mostra às pessoas o caminho da fé, da esperança, para que a vida seja mais fácil. Porque Deus não desampara os seus filhos. Ele não premia, mas também não castiga. Porque muita gente acha que Deus castiga, né? Deus não castiga. Não premia, mas não castiga também. Ele nos dá oportunidade através da reencarnação. Isso é muito importante que se leve essas situações, esses exemplos para a população, para que isso vá calando mais fundo, para ver que todos nós, filhos de Deus, muito importantes.
E o bacana, né, a gente tendo toda essa oportunidade, né, deixa eu só lembrar você, que aí, só para que a gente possa estar nessa conversa toda, a Rádio Boa Nova continua juntinho com você. E agora estamos aqui, na faixa estendida do FM, em 85.5, em Guarulhos e toda a grande São Paulo, levando essa mensagem da doutrina. O próprio Sr. Onofre agora está nos lembrando ali tantos ensinamentos, tantas propostas de aprendizado, e em 77,9 em Sorocaba e região. E aquilo que também vale sempre é importante lembrar, o próprio Sr. Onofre agora trazendo esses ajustes necessários. Mas primeiro, a gente frisa, eu adoro quando tem essa oportunidade. Muito obrigado a você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, e você também que colaborou, que nos ajudou para a realização desses dois grandes sonhos, que era trazer a rádio, o FM, porque era aquilo. O senhor Onofre vai contando essas histórias, a gente para e fala, pera, você tem uma escolha. Aí a hora que o governo parou, falou, agora vai acabar. Então, ou iríamos, como foi feito, pedir apoio, ajuda, para que pudéssemos levar. E aí foi aquela por ordem. Primeiro, aqui em Guarulhos e São Paulo, 85,5, chegou. E depois, Sorocaba e região, 77,9. E muitos dos equipamentos, quando foram comprados em prestações. Sabe aquela coisinha que a gente faz na nossa casa, que o senhor Onofre estava contando? Aí fazemos também na instituição. Compra para pagar, perder de vista. Quanto pode aí sem juros ali, para que a gente possa pagar depois? E aí, depois, surgem, quando tudo está montadinho, você fala, pronto, acabou. Não, aí surgem os desafios como o Sorocaba. Não, está interferindo, não sei o quê. Aí você precisa de novos equipamentos ali, com tudo prontinho, seu Onofre. Você precisa de novos equipamentos para ajustar tudo isso. Mas as emissoras de FM, o EFM, foram também complicadas para se aprovar, viu? Eu ainda presidente quando assinei as ordens pedindo as FM. Bom, você vai gastar muito dinheiro para fazer. Como é que nós vamos fazer? Olha, pessoal, ou nós temos fé ou não temos. Nós temos que fazer as emissoras. E vamos fazer. Aí acharam que eu tinha razão. Fizemos como você falou. A dívida para pagar a longo prazo. Estamos pagando tudo. E hoje as emissoras estão no ar. E já não falta muito mais para pagar, não. Por quê? Porque os nossos companheiros, amigos da Boa Nova, nos ajudaram bastante. Agora, se nós não tivéssemos começado, também não teríamos feito nada, né? Com a dificuldade ainda maior que as AMs vão acabar. O governo realmente vai acabar com as AMs. Aí nós ficaremos sem rádio. Sim, e eu também partilho muito, né, seu Onofre, daquela situação. O AM vai acabar. E algumas pessoas ficam aquela, mas aqui da Rádio Boa Nova já acabou. Sim, por quê? É isso que o senhor Onofre estava dizendo, comentando. E eu partilho muito desse princípio. Aí você está poderíamos continuar mais alguns meses com o AM. Resultado, aí você quebra um equipamento caro. Aí você fala, gente, vai ter que comprar um equipamento novo caro para o AM e depois simplesmente você fala, agora joga fora. Peraí, gente. É uma coisa muito... É isso que o senhor Onofre estava explicando, eu acho bacana quando o senhor comenta de falar, é essa administração que tem que ter de você parar e falar, pera um pouquinho. Já que é bacana isso, né? O AM vai acabar, o da Rádio Boa Nova terminou por alto, em cima, com tudo funcionando, com tudo em ordem. Paramos. E agora estamos aí com a frequência, com a faixa estendida, e essa pegada agora para que as pessoas possam estar junto com a gente, e aquilo que o senhor Onofre estava comentando. E ainda crescer mais, né, senhor Onofre? Mais. É por isso que nós temos fé naqueles que nos ajudam, viu? Também. Sim. São pessoas de boa vontade, pessoas que julgam diferente as coisas e nos ajudaram. É isso que eu queria dizer, nós não paramos. A instituição cresce também, cada vez mais problemas. Há pouco tempo, o Armando, o nosso presidente atual, acertou uma unidade para poder aumentar o trabalho e assim por diante. Resultado, nós continuamos contando com a ajuda de todos os nossos companheiros, nossos irmãos, aqueles que nos ouvem, para que continuemos a trabalhar. Sim.
uma instituição como a nossa, dificílima, no mundo existem pouquíssimas. E imaginem o trabalho que dá para fazer tudo isso. Mas nós contamos com todos. Se não fosse isso, nós não podíamos fazer. Sozinhos nós não faríamos. Não é? E só temos que agradecer tudo que nós conseguimos, porque houve ajuda necessária. Nós só temos que agradecer. Gratidão, gratidão a você que nos ajuda, né? Agora, essa ajuda que vem para esse complexo, André Luiz, que é as Casas André Luiz, a FEAL. Onofre Anstífero Batista, ele que está aí hoje, olha, foi presidente das Casas André Luiz, seu Onofre Anstífero Batista, foi presidente da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Para mim, o senhor Onofre tem, como presidente das duas instituições, ele conhece os desafios das duas instituições. E aí a gente completa 77 anos desse complexo, né? E hoje, muito unidos, né? Todo esse trabalho. E muito obrigado, senhor Onofre, por toda essa dedicação, ainda hoje, com todo esse trabalho das casas e da Fundação Espírita André Luiz, senhor Onofre. Olha, eu posso dizer o seguinte, viu? Eu recebo esses agradecimentos com muito, muito amor, mas sobretudo transfiro-os a Jesus, nosso grande mestre e Senhor, que nos momentos difíceis tivemos a saída dos problemas. É por isso mesmo que nós passamos para o nosso mestre e Senhor todo o mérito. Nós fomos simples trabalhadores. Olha, senhor Onofre, o tempo que urge, como corre o tempo, né? Olha, quantas histórias que a gente poderia ainda estar contando. Mas deixa eu aproveitar esses minutinhos aqui para ouvir do senhor Onofre ali uma mensagem, senhor Onofre, aqueles que estão nos acompanhando, a mensagem daqueles que nos ajudam, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que nos ajudam, aqueles que podem nos ajudar em todo esse trabalho, das Casas André Luiz, da Fundação Espírita André Luiz, da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Onofre Anstífero Batista. Bem, eu primeiro tenho que agradecer. E agradecer muito porque se não fosse esses donativos, nós não poderíamos fazer o que fizemos. Mas continuamos contando com eles, sim, porque nós temos muito mais coisas a fazer. As dificuldades continuam aumentando e preciso de todo mundo que está vendo o nosso trabalho, que está à disposição. Nós, aos sábados e domingos à tarde, abrimos a instituição para que as pessoas visitem, conheçam o que é que fazemos. Portanto, precisamos de todos. Senão nós não conseguiríamos fazer, volto a repetir. Mas tem a fé viva, a fé que Paulo nos ensinou, que realmente nós teremos que fazer tudo. E vamos fazer. Olha, eu me sinto muito feliz, né, de estar aqui com o Onofre Anstífero Batista, contando um pouco dessas histórias. Ele que foi presidente da instituição Casas André Luiz por 4 vezes, ele que foi presidente da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, até por mais de 4 vezes, assim, e seguindo, né, as normatizações, né, que são 2 e 2. Senhor Onofre, obrigado por ter cedido um pouquinho desse tempo, poder contar um pouco dessas histórias para a gente. Agradeço e transfiro para Nosso Senhor, Jesus Cristo. Gente, hoje o programa falou de 77 anos do Complexo André Luiz. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.